Bom, gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Paola. A gente vai estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre o conhecimento, trazer um pouquinho para vocês o conhecimento sobre impostos, sobre tributação, para que a gente possa poder ter noção do que está acontecendo na nossa empresa, né, no nosso negócio. Então, hoje executo aqui o papel de diretora de operações na Tausch Contabilidade. Já estou aqui, vai fazer 13 anos, né? Durante todo esse período, eu desenvolvi aí toda a experiência na área tributária, em vários regimes, pude acompanhar a decisão de regime de muitas empresas, de todo quanto é tipo de porte. Sou graduada em contabilidade pela Faculdade Pontifícia, aí, a PUC, né, de Campinas, e também sou especializada, pós-graduada em Direito Tributário pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Aprendi muito a gostar de imposto, a gostar de tributo, do conceito, né, de procurar a forma mais econômica, e vai ser isso que eu vou trazer aqui, a minha missão de trazer para vocês aqui nessa noite. É bastante técnico, mas eu vou tentar aí trazer um técnico bem gostoso para todos vocês aí, tá bom? Vou colocar aqui a apresentação. Então, esse é o meu currículo aí, né, que eu acabei de falar para vocês. Vou falar um pouquinho agora dessa questão. Deixa eu testar aqui a apresentação rodando, só um momento. Isso, então vamos lá. Bom, então estou aqui representando a Tausch, né? A Tausch está entrando no seu segundo dia aí de webinar. A Tausch aí, né? A gente sempre aparece uns rostinhos jovens aqui falando, né? O pessoal meio jovem aí, mas a Tausch já tem seus 23 anos de idade, e a gente está passando por um momento de transformação muito legal aqui. A gente vem tentando tirar essa parte burocrática da contabilidade, a gente vem tentando usar bastante tecnologia, assim, né, bastante soluções para deixar ali a parte burocrática, a tecnologia fazer, para que a gente possa vir com soluções mais humanas e consultivas para o empresário ou para o empreendedor. Então, é até a ideia desse webinar, para a gente estar podendo ajudar vocês com a contabilidade. Então, o nosso propósito aqui na Tausch, por conta dessa transformação que a gente vem executando, é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da contabilidade. Às vezes parece meio utópico falar isso, né? Porque contabilidade nunca foi muito bem vista, né? Eu lembro da minha época de faculdade, eu ia, né, num barzinho, ou ia conhecer umas pessoas e, o que você faz? Eu faço contabilidade. As pessoas já, tipo, algumas tiravam estranho, outras perguntavam, você faz o quê? Faz conta? Então, na verdade, não, né? A contabilidade, ela é humanas, ela nem é exatas, né? O pessoal fala, como você é ruim de conta? Você fez contabilidade? Eu falo, não, mas não tem nada a ver, eu sou ruim de conta mesmo, contabilidade é humanas, não é exatas. Então, a gente vem querendo, de fato, a Tausch quer, de fato, trazer, praticar e executar uma contabilidade humana. E é praticamente isso que a gente está desenvolvendo com vocês aqui, apresentando para vocês nesse webinar. Então, é só uma pequena apresentação aí da Tausch, de quem eu estou representando. E hoje estou aqui para tentar trazer todo esse aspecto gostoso, né, ou ensinar aí vocês, empresários, empreendedores, num assunto um pouquinho que já arrepia, né, já dá aquele frio na barriga, que é o imposto. Os impostos, né? Tantos impostos, né? Vamos colocar aqui no plural até na apresentação. Então, gente, o imposto, vamos começar até pelo conceito da palavra, né? Imposto. Então, aqui, eu vou falar para o pessoal aqui que está assistindo a gente. Camila, eu imponho para você que você saia agora do webinar. Ela não tem escolha, é uma imposição para ela. Então, o imposto, se a gente pensar no conceito da palavra, já é interessante, porque ele é algo imposto. Eu não tenho escolha, ele é imposto para você pagar. E tudo que a gente vai falar aqui são de impostos, são de porcentagens de valores que são imposto para vocês pagarem, para a sua empresa pagar, caso você execute alguma coisa. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui é voltado para a pessoa jurídica, não para a pessoa física, tá? Mas a gente pode dar o exemplo da pessoa física.
por exemplo, de imposto. Se você, pessoa física, tiver um carro, você é obrigado a pagar o IPVA. Se você não tiver o carro, você não é obrigado. Então, você não é imposto para você pagar o IPVA. Se você tiver uma casa, você, pessoa física, é obrigada a pagar o IPTU. Se você não tiver, pô, aí já não vai ser imposto para você pagar. Então, é esse mesmo conceito, só que levando ele para pessoa jurídica, para o CNPJ, para a sua empresa. Então, depende muito do que você praticar. É imposto para você pagar algo, sempre que você tiver algo ou praticar algo. No caso da sua empresa, é imposto para você pagar se a sua empresa realizar tais atividades. Então, vai ser isso que agora a gente vai estar conhecendo, mostrando aqui para vocês. Então, se a sua empresa... Então, é isso que é muito importante. Se a pessoa física tiver um carro, eu pago IPVA. Se a pessoa jurídica vender produto ou vender mercadoria, o que eu pago? Então, se a sua empresa for prestadora de serviço, por exemplo, ela faz manutenção, ela faz um serviço advocatício, ela faz qualquer tipo de serviço que, né, tem a pessoa ali executando, você vai gerar o ISS, que é o primeiro aí da nossa lista. Se você vender mercadoria ou produto ou fazer transporte de mercadorias, você vai tributar, vai ser imposto para você pagar o ICMS. Se você fabricar um produto, o que é fabricar um produto? É fazer mesmo. Comprei a cola, comprei a borracha e sai um sapato. Isso é fabricar. E isso é o produto. Você tem que pagar o IPI, que é o imposto para você pagar o IPI sobre produto industrializado. Se você tiver receita, que você, claro, né, você vai abrir uma empresa, você vai esperar ter receita, você vai cobrar, você vai pagar o PIS/COFINS. E se você tiver um lucro, que é aquilo que é o resultado mesmo de fato, receita e lucro tem uma grande diferença. Receita é o bruto, e aí você é imposto para você pagar o PIS/COFINS sobre a sua receita. E se você tiver um lucro, que é aquilo que sobra, tipo, tira todas as despesas, custos, aquilo que de fato sobra, você tem que tributar o imposto de renda e a contribuição social. Então, sempre tem um conceito, sempre tem um porquê. Você não paga IPVA à toa, você paga IPVA porque você tem um carro. Você não paga o ICMS à toa, você paga o ICMS porque você está circulando mercadoria. Então, é muito importante, a primeira coisa, identificar a atividade da sua empresa e reconhecer quais são os impostos, porque vai ser com base nesse reconhecimento da sua atividade que a gente vai poder analisar a tributação. Porque conhecendo todos esses impostos que eu acabei de falar aqui para vocês, a gente vai pegar eles, vai falar, ué, mas tá, beleza, são esses impostos, mas quanto que a gente paga de imposto? Né? Então, aí vai depender do regime que eu vou estar entrando em seguida aqui falando para vocês. Mas só para dar um exemplo, vamos falar aqui, deixa eu ver aqui quem tá. Vou pegar o Marcão aqui, ó, o Marcos. O Marcos, ele é fisioterapeuta. Então, o Marcos, fisioterapeuta, está prestando o serviço, ele não vende nada, né? Ele presta o serviço de fisioterapia. Então, a clínica dele, o que ele vai fazer de pagamento de imposto? Prestação de serviço, ele vai pagar o ISS? Sim. Ele vende mercadoria? Não. Então, ele não vai pagar o ICMS. Ele fabrica algum produto? Não. Então, ele também não vai pagar o IPI. Mas ele vai cobrar por isso, então ele vai pagar o PIS/COFINS e ele vai ter lucro. Assim esperamos, né? A gente vai ajudar ele, ele vai ter lucro. Imposto de renda e contribuição social. Então, eu penso na atividade e penso no que eu vou executar para gerar tais impostos. Então, o comércio é a mesma coisa. As meninas, a Carol, que está aqui online também, comércio, né? Ela tem a loja dela aí, o e-commerce, ela circula mercadoria e ICMS. Presta serviço? Não, então não tem ISS. Mas ela fabrica produto? Se ela começar a fabricar o sapato, ela vai ter que pagar o IPI. Mas ela vai cobrar por isso PIS/COFINS. Ela vai ter lucro, com certeza, imposto de renda e contribuição social. Então, sempre lembra do fato que gera esses impostos. A sua atividade, quais impostos gera? Então, se a sua empresa praticar algum desses fatos, vai gerar esses respectivos impostos. Então, quais são os impostos que serão pagos pela minha empresa? Depende da atividade que está demonstrada aí para vocês. Eu estou, às vezes, dando umas pausinhas, eu falo muito rápido, tá, gente? Mas eu estou olhando aqui alguns comentários, então, qualquer coisa, podem perguntar, me interromper, que eu vou pausando, tá bom? Então, pessoal, até
com base nisso, esses são os impostos. Tá, legal. Mas quanto de imposto eu vou pagar, né? Já conheci, legal, maravilhoso. Mas eu quero saber quanto de imposto eu vou pagar. Aí depende da onde você vai pegar esses impostos que a sua atividade vai ter que pagar e qual regime você vai encaixar. E aqui é o grande tchan, é aonde o negócio começa a ficar muito interessante. Eu vou explicar para vocês, numa ordem, até como o governo criou esses regimes tributários, tá? Então, eu vou começar do maiorzão, do primeirão aí, que é o famoso lucro real. A gente tem o lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional, o MEI, e eu vou fazer um breve comentário também do autônomo depois, tá? Aqui eu fiz uma brincadeira da razão e da emoção com o cérebro aí, porque tem muita gente que, eu quero ir para esse regime porque eu sou grande, eu quero me encaixar aqui. Mas às vezes você vai pagar muito caro. Então, às vezes tem gente que a razão não está muito certa, né? Então, é bem legal a gente balizar bastante, tá bom? Então, eu vou começar aqui de um regime que foi o precursor de tudo, que é um regime chamado lucro real. Esse regime, pessoal, são empresas, assim, na maioria das vezes, multinacionais, são empresas muito grandes que estão encaixadas nela. Por quê? Tanto nela quanto no presumido, que é o próximo. Esse lucro real, ele apura o ICMS se vender mercadoria, o ISS se prestar serviço, o IPI, tudo no mesmo conceito. PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, tudo no mesmo conceito que eu expliquei anteriormente. Porém, todas as guias, elas são individualizadas. A porcentagem de imposto, por exemplo, do ICMS, que é sobre a mercadoria, vai depender do que você está vendendo e ela varia ali de 7% até 25%. O ISS, se você prestar serviço, varia de 2% a 5%. E o IPI, de 0% a 25%. Então, assim, vocês estão percebendo? São impostos individualizados. E a porcentagem, ela é significativa. E o imposto de renda e a contribuição social, que é esse regime aí que está destacado, né? Ele é apurado com base no lucro de fato. Então, o que de fato foi meu lucro, eu vou tributar imposto de renda e a contribuição social. E para eu ter meu lucro, eu preciso fechar minha contabilidade. E para fechar a contabilidade, lançamento de conta, conciliação, DRE, balanço, coisas que realmente só o contador consegue e sabe fazer. Então, estava muito difícil, em tese, esse regime. Então, o governo olhou e falou, não, peraí, vai ter também um regime que eu vou dar como lucro presumido. Eu vou presumir o lucro dessa galera para tributar, ou seja, o pessoal não precisa fechar mensalmente a contabilidade. Claro, tem que fechar a contabilidade, mas não depende da contabilidade para tributar esse imposto, porque os empresários estavam ficando com muita dificuldade. Nem tem contador para fechar tanta contabilidade mensal. Então, começa a surgir um próximo regime, que é o regime do lucro presumido, que também tem as mesmas características do lucro real, impostos individualizados, alíquotas consideravelmente altas, que vão aí, se vocês olharem, de 25%, de 15%, são alíquotas significativamente altas, que depende do que você está vendendo, do que você está prestando de serviço, de quanto de receita você está tendo. Então, são coisas totalmente individualizadas. Aqui no cantinho, ó, aqui em cima, eu coloquei para vocês a somatória, mais ou menos, dessas alíquotas. Então, o comércio, mais ou menos, paga 20% no lucro presumido e lucro real, balizando aí os dois. Fabricação em torno de 30%, né? 33% aqui, ó, eu fiz a somatóriazinha, ó, deixa eu me achar aqui, ó. Serviço, 16%. Então, já é uma coisa que já começa ali em alta. Então, mesmo assim, beleza, criei o lucro real, criei o lucro presumido, mas aí o governo olhou para isso e falou, eu tenho muita gente que quer abrir empresa ou está informalmente aí no mercado e onde eles estão, né? Então, eu preciso facilitar, porque realmente pagar imposto, um imposto de cada, onde o imposto já começa com 25%, né? Você acabou de sair da faculdade, você abre um negócio, já começa a pagar 25%. Então, não estava tendo muito estímulo para os empreendedores, empresários, regularizarem a sua situação na sua empresa, o seu CNPJ. Estava ficando... não estava sendo legal. Então, em 2006... o governo pensou e falou, cara, eu vou criar algo mais simples, eu quero aquecer a economia, eu quero girar um negócio, eu preciso estimular a galera que está começando agora, a galera que às vezes nem tem dinheiro, quer abrir um negócio, quer abrir o CNPJ, ele vem e cria o Simples Nacional, que já é um terceiro regime aí que a gente está entrando, e é o foco
não da nossa conversa aqui, mas ele é muito importante, porque, gente, cerca, assim, das empresas que caem aqui para a gente fazer análise tributária, realmente é um regime que compensa muito. É um dos regimes mais favoráveis que tem. 95% dos casos, quando a empresa vem abrir, é o Simples Nacional que compensa, mas tem que tomar muito cuidado. Então, você, empresário, pode se enquadrar no Simples Nacional, que é o melhor regime que vocês vão conhecer aí, né? Todos são muito bons, mas esse aí, vocês vão ver que a porcentagem é bem baixa. Se você vende até 4 milhões e 800 no ano, ou mais ou menos 400 mil no mês, você pode ser do Simples Nacional. Algumas atividades são impeditivas, como fabricação de cigarro, cerveja, porque o Simples Nacional ele é bem econômico mesmo, então ele é até visto como um incentivo. Então, o governo não quer incentivar você a fabricar drogas, por exemplo. Então, ele não vai deixar barato o imposto para você, se você quiser fazer esse tipo de fabricação. Então, tem algumas atividades impeditivas. Não pode ter sócio morando no exterior. Muito cuidado aqui, porque, né, nessa época de home office, né, talvez, não sei se você tem sócio aí, foi morar no exterior, muito cuidado que o seu sócio, ele pode fazer home office, mas tem que ser no Brasil, não pode ir lá para o exterior, tá bom? E também não pode conter débitos. Como o Simples Nacional, ele é uma porcentagem bem baixa em relação a, vocês vão ver, ao presumido ao lucro real, ele conta com essa solicitação, mas não deixe de pagar imposto. Então, a cada ano que você opta pelo Simples Nacional, ou você tem que quitar suas dívidas, ou você tem que fazer um parcelamento. Guarda essa informação que no final eu vou vir com uma dica bem legal aqui para vocês. Então, devido a esse brilho nos olhos aí, que até eu fico quando falo do Simples Nacional, todo mundo quer abrir uma empresa e quer ir para o Simples Nacional. Mas é muito necessário a análise tributária, porque às vezes o barato sai caro, tá? Então, nesse caso aqui, o Simples Nacional ele começa a simplificar. Eu vou demonstrar um pouquinho os cálculos aqui, mas a ideia do Simples Nacional é todos aqueles impostos que eu apresentei para vocês, de acordo com a atividade, você jogar ele numa guia só. Então, ele simplifica bastante a forma de você recolher e de tributar mesmo. Como todos aqueles impostos são calculados dentro de uma guia só, de uma porcentagem só, o Simples Nacional pede para a gente usar uma fórmula. Essa fórmula é padrão. Então, ele fala assim, olha, a porcentagem do imposto que você vai pagar se você for comércio vai ser a sua receita dos últimos 12 meses, vezes uma porcentagemzinha aqui que eu vou te dar, que eu vou apresentar para vocês a tabelinha do comércio, menos uma parcela que é deduzir e divide de novo pela sua receita dos últimos 12 meses. Então, ele te dá uma fórmula. E aí, essa porcentagem, essa parcela a deduzir, ela é compatível com a atividade. Então, a gente vai começar aqui com a atividade de comércio. Então, a atividade de comércio, coloquei umas caixinhas aqui para simular a venda, ela segue essa tabela. Gente, essa tabela, ela é muito usada no nosso meio contábil com o nome de anexo. Então, eu não vou usar mais o nome tabela, eu vou usar o nome anexo. Esse anexo é onde a gente encontra as informações para calcular a porcentagem de imposto que a sua empresa vai pagar. Então, se você tem um comércio, você vai usar esse anexo 1. Sempre esse anexo 1, sempre, aqui, ó, eu estou errando aqui a mira, ó. Sempre esse anexo 1, sempre essa tabelinha você vai usar para achar a porcentagem. Então, como que funciona? Você pega a fórmula está ali em cima, ó, bem... porque eu não quis ficar repetitiva, porque já tinha muito conteúdo teórico, mas a fórmula eu estou dando como exemplo aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, exemplo da porcentagem aqui, ó, deixa eu colocar meu mouse para cá, aqui, cheguei na apresentação. Então, gente, a fórmula, ela tá aqui em cima, e aí como que funciona? Então, você vai pegar a receita dos seus últimos 12 meses, se você for comércio, então, supondo que você faturou nos seus últimos 12 meses 183 mil. Então, você pega 183 mil, qual faixa de receita dos últimos 12 meses eu tô? Tô aqui, ó, 183 mil, tá entre 180 e 360. Eu faço vezes 7,3%, que é exatamente a fórmula que está falando aqui em cima, ó, vezes a porcentagem da minha faixa é 7,3%. O que der de resultado, eu reduzo a parcela que ele está falando para eu deduzir aqui e divido novamente pela receita dos meus últimos 12 meses, que é exatamente esse exemplo que eu dei aqui. Então, minha empresa que faturou nos últimos 12 meses 183 mil, ela foi na anexo 1, que é o anexo de comércio, identificou a faixa dela, pegou a porcentagem que ela tem que reduzir, fez vezes a porcentagem,
e reduziu a parcela dela a deduzir e divide pelo faturamento. Isso você vai achar a porcentagem de imposto que você vai pagar para sua receita para sua receita do mês, mas que foi calculada com os últimos 12 meses. E olha quanto que é, gente, 4%. Então, uma empresa, mais ou menos, que está faturando aí uma média de 200 mil no mês, ela vai estar pagando de 4% a 5%. Quando a gente estava ali no presumido de lucro real, a gente já estava falando de quanto? 20%, 30%. Então, realmente, para o comércio, sempre que é um comércio, a gente, Simples Nacional. É muito difícil chegar a um comércio faturando dentro de 4 milhões e 800, que não é do Simples Nacional, porque compensa bastante, mas é sempre importante fazer análise, tá bom? Então, esse é o anexo 1, essa é a fórmula que se calcula do anexo 1, a tabela do anexo 1, 4% aí mais ou menos nesse exemplo. Então, para a próxima atividade, eu peguei uma outra atividade também, que é a de fabricação, quando você fabrica um sapato. Então, se você fabricar um sapato, né, não é mais comercializar, revender, é sim fabricar, fazer. Já muda a tabela. Alguém sabe por que já muda a tabela? Né? Aí a tabela não, eu falando o que eu falei que eu não ia falar. O anexo, já entra o anexo 2, porque o anexo 2, ele é especificamente de indústria. Então, o anexo 2, ele já começa, a fórmula é a mesma. Então, se a gente for aplicar agora o mesmo exemplo, a mesma receita de 183 mil, a gente pega ali na segunda faixa, aqui, a gente faz vezes 7,8%, deduz 5.940 e divide de novo por 183 mil. Usa a fórmula aqui, sempre a mesma fórmula para achar a porcentagem do Simples Nacional, só muda o anexo. Então, aqui a gente está falando de fabricação, é o anexo 2. Quanto que dá? 4,55. Então, antes, a gente estava falando de comércio 4,05 e agora 4,55. Alguém já imagina o porquê? Por que, mas eu era comércio e fabricação. Qual imposto que incide no comércio não tem, mas que na fabricação tem, porque eu comecei a fabricar? Alguém lembra? O IPI. Então, se eu estou fabricando algo, eu tenho que pagar o IPI também. Então, no comércio, eu tinha o ICMS, o PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. E aqui na indústria eu já tenho o IPI. Então, por isso que ele aumenta um pouquinho mais. Tá bom? Então, essa é a tabela anexo 2, fabricação. O mesmo funciona para o anexo 3, serviço. Espera aí, que antes de eu entrar no serviço, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. O Eduardo Silva está perguntando, prestador de serviço, é melhor simples ou lucro presumido? A gente chegou nessa etapa agora. Eduardo, acompanha aí, que agora vem a resposta, a tentativa. Depende do serviço, tá? Não é que fica aí que depende. Não, é porque depende mesmo de fato. Olha lá, o Natiel mandou aqui, IPI, acertou, era bem... Giovana, legal. Bom, não tem perguntas, vou continuar aqui, hein? Então, gente, aqui, agora, próximas atividades para a gente fazer o mesmo cálculo de fórmula é com relação a serviço. O Felipe ali, eu conversei com ele, fiz a apresentação para ver se estava sendo bastante claro com o Felipe, e aí por isso que ele está falando que ele sabe. Mas então, agora, gente, a gente entra na parte da tabela para calcular o serviço. Mas aqui, Eduardo, fica bastante atento, porque quando chegou na etapa de serviço para o Simples Nacional, o governo ele separou os tipos de serviço para determinar a tabela. Então, para determinar o anexo. Então, anexo 1, comércio, segue lá aquela fórmula. Anexo 2, indústria, segue a mesma fórmula, mas com aquelas informações da tabela do anexo 2. E no anexo 3, ele falou, pera que eu vou separar. Então, ele cria o anexo 3, que são o serviço geral, eu já vou explicar para vocês aqui, os serviços mais padrões, manutenção e tudo mais. Seção de mão de obra e construção civil, ele joga num outro anexo, ou seja, numa outra tabela, anexo 4, já vou explicar aqui para vocês. E os serviços em geral, mais voltado mais a profissionais, área de saúde, representações, academia, arquitetura, serviço de imobiliária, outros tipos de serviços que estão numa listinha lá, ele já joga no outro anexo. E eu vou explicar para vocês, é legal tomar muito cuidado. Então, o que ele fala, né, então, vamos começar, 3, 4 e 5. Vou começar pelo 3 para a gente manter a ordem. Então, no anexo 3, aí ele dá as informações para você calcular a sua porcentagem de imposto para os serviços em geral.
Então, se a gente analisar aqui, ó, na informação dessa tabela, ó, tá vendo? Ela continua, começa baixa aqui com 6%, tá vendo? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem, ó. Aqui, ó, no comércio, tá vendo? Ela começou com 4, então só vai girar em torno, se você está iniciando ali as primeiras faixas, vai ficar em torno de 4% mesmo. Serviço, fabricação, 4,5, o resultado que deu aqui, 4,5, vai dependendo de quanto você vai faturando, vai aumentando. E aqui no serviço anexo 3, 6, legal, ainda tá dentro, porque lá presumido lucro real já era o quê? 15, 20. Então, ok, estamos indo bem no anexo 3, nesses tipos de serviço aqui. Usa a mesma fórmula, aqui eu dei o exemplo do mesmo faturamento, 183 mil, mas calculando como se eu fosse calcular os impostos. Então, sai impostos de serviço, sai ICMS, sai IPI e entra o ISS. Então, essa tabela é pensando no ISS e no PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, todo o cálculo aqui é usado nessa tabela do anexo 3, que daí fica em torno de 6,09%. Ok, legal, estamos numa quantidade boa. Esses são os serviços gerais. Quando a gente vai para um outro anexo, que é o anexo 4, aqui são os serviços voltados para construção civil, cessão de mão de obra, que, opa, começa aqui também com 4,5%, então se a gente jogar na formulinha o mesmo exemplo, legal, minha empresa, então, ou a sua empresa aí vai tributar 4,57%. Opa, construção, então sempre compensa estar no Simples? Cuidado. Porque construção civil tem bastante detalhes e minuciosidades com relação ao imposto da Previdência. Porque construção civil, cessão de mão de obra, você manda o seu empregado, você manda o seu colaborador para o seu cliente, ele fica meio que à disposição, você cede a mão de obra para o estabelecimento, para o espaço do outro. Então, ele tem bastante cuidado, que às vezes acaba... Bastante cuidado, não, me desculpe. Tem que ter bastante cuidado, porque lá na parte da Previdência, a sua tributação pode ser mais cara. Então, ela diminui aqui no Simples, mas ela vai te cobrar um pouquinho mais caro lá na Previdência por você ser do Simples. Então, só um pouquinho de cuidado, a galera que é da construção civil, fica um pouquinho atento aí, porque não é tão só olhar essa alíquota que vai estar baixa, não. Tá bom? Vamos ver aqui, alguém teve a mesma dor. Mas como achar a porcentagem quando a empresa acabou de abrir e não tem faturamento de 12 meses? Você faz a média. Então, por exemplo, eu acabei de abrir e faturei 20 mil. 20 mil vezes 12, entendeu? É como se você tivesse faturado nos últimos 12 meses os mesmos 20 mil. Ah, mas tá, então, e quando você pega sempre a média. Eu faturei no primeiro 20 e depois 30. Você pega 20 mais 30, 50, dividido por 2, 25, 25 vezes 12, acha, até formar, você sempre vai pegar a média. No primeiro mês que você não tem faturamento, você faz 20 vezes 12, beleza? Conforme você for faturando, você vai pegando a média e faz vezes 12, até você ter os 12 meses aí. Tudo bem, Eduardo? Bruna? O Wellington está perguntando, receita dos últimos 12 meses é o que faturei no ano ou literalmente os 12 meses atrás? Literalmente os 12 meses atrás. Quando a gente fala em ano, é ano calendário, não é o caso aqui, tá? É para você pegar as receitas dos últimos 12 meses. Então, se hoje a gente está fechando, por exemplo, quero calcular o imposto do mês 11, você vai pegar do mês 10 até os últimos 12 meses, tá bom? Marcão brincando com o Felipe aqui. O Jean, quando tem retenção de ISS, devo considerar essa retenção no meu custo de imposto que vou pagar no mês? Sim, Jean, aqui a gente já começa a entrar em algo mais específico, né, de retenção. Mas sim, você tem que considerar no seu custo sim, porque o seu cliente vai descontar de você. Quando a gente fala em retenção, não é que eu não vou pagar. Não, ele vai descontar de você. Tem que considerar no seu custo sim. Legal. Então, gente, vou tocar aqui. A Camila Fávaro está perguntando, e na produção rural, é IPI? Camila, a produção rural, né, por que a Camila está perguntando isso? Eu já imagino aqui, porque ela pega uma semente e sai uma couve, não é isso, Camila, por isso que você está me perguntando? Né? Pô, eu coloco uma semente e sai uma couve, e aí, isso é uma produção? A produção rural, ela já é um pouquinho diferente, ela já tem alguns incentivos. Essa questão do IPI, ela tem toda uma lei que vem falando de fato, explicando o que é industrialização. É muito legal essa lei, porque
Entra várias coisas, tipo, e restaurante? Restaurante é fabricante? Então, porque entra tomate, entra leite e sai uma macarronada. Então, lá, essa lei, ela vem explicando, e lá ela fala que alguns tipos de fabricações, como no caso da pergunta da Camila, semente sai um alface, ele não necessariamente tem a tributação do IPI. A pergunta da Camila apareceu aqui para mim de um jeito que eu não sei como que apareceu, mas vamos respondendo. Se eu vou falar das desvantagens de ser do simples, vou. Tem algumas desvantagens aí, alguns cuidados que a gente tem que tomar, que eu vou comentar com vocês sim. Bom, então, sessão de mão de obra, toma cuidado aí a galera que é da construção civil, porque nem tudo que reluz é brilho. Acho que é essa a fala, né? Bom, tem que tomar cuidado com a parte previdenciária. Aí vem uma tal aí de um anexo 5, que se vocês pararem aqui, ó, olha quanto que tá aqui, ó, 15,5%, tá vendo? Já começou alto o negócio. Então, tava tudo lindo, maravilhoso. Ó, Ellen, você que me perguntou das desvantagens, então, se você pratica um desses serviços já e tá no anexo 5, já é uma desvantagem aí, porque esse anexo, ele já começa com 15,5%. Então, gente, são serviços que o governo vem e coloca nesse anexo 5, onde você já começa a pagar um pouquinho caro. Então, você iniciou a atividade, estou faturando lá mais ou menos 10 mil por mês, você já começa a pagar porcentagem de imposto quase igual ao lucro presumido do lucro real, né? Então, é necessário tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque esse anexo 5, ele é caro. Normalmente, quem fica no anexo 5 não é muito vantajoso ficar no Simples Nacional, principalmente no começo da atividade. Tá? Os serviços que estão aqui no anexo 5 são serviços bastante comuns, tem uma lista gigante, depois quem quiser pergunta aí, eu posso mandar para vocês de uma forma simplificada, mas é academia, arquitetura, atividade imobiliária, eu comentei ali, né, quando eu estava apresentando os pontos, programação, né, licenciamento, desenvolvimento de computador, está crescendo muito essa área, então realmente já começa a pagar imposto lá em cima, mas é cara, mas o governo veio e criou um detalhezinho super interessante que faz muita diferença agora. Então, se você pratica um tipo de serviço que está no anexo 5, o governo veio e falou para você, viu? Mas eu vou te dar vou tentar te ajudar, se você me ajudar. Porque nada é à toa, né, nessa vida. Então, ele fala o quê para você, gente? Ele fala, olha, se você tiver um índice legal, que é um índice legal, um índice igual ou maior que 28% de uma folha de pagamento em relação ao seu faturamento, eu deixo você ir lá para o anexo 3, onde o anexo 3, lembra, começava em 6%. Então, você sai do anexo 5, que é 15%, e vai para o anexo 3, que é 6%. Então, ele fala isso para você. Se você registrar funcionários, se você aumentar a sua folha de pagamento, se você gerar emprego aí na sua empresa, 28% ou a mais de representatividade do seu faturamento, eu deixo você ir lá para o anexo 3, ou seja, eu deixo você pagar menos imposto no Simples Nacional, que é o famoso Fator R. Eu não sei se alguém já ouviu falar em Fator R aqui, mas é praticamente isso. Ele chega para você e fala isso. Se você tiver uma folha grande, você pode pagar menos imposto. E o grande é em relação a 28%. Então, eu dei alguns exemplos aqui, ó, do Fator R. Se você, né, e é sempre com relação os últimos 12 meses de novo. Então, não é assim, contratei um monte de gente agora, vou pagar menos imposto. Amanhã eu mandei todo mundo embora, vou pagar mais. Não, é sempre a média dos últimos 12 meses. Então, você vai pagar a sua folha dos últimos 12 meses e dividir pelo seu faturamento dos últimos 12 meses. Se essa proporção que der aí for maior ou igual a 28%, você pode tributar lá no anexo 3. No exemplo que eu dei aqui, ó, eu peguei uma folha de pagamento que nos últimos 12 meses está 50 mil. E peguei o mesmo faturamento que a gente estava usando, 183 mil. Olha quanto que deu nosso fator R. 27,32%. Então, nesse caso aqui, se essa fosse a realidade da sua empresa, você ia tributar no anexo 5. Paula, então tá, então aí eu saio do simples, porque você está falando que daí não compensa. Não, e esse que é o grande tchan da análise tributária, gente. Não dá para eu sair a qualquer momento do regime. O regime ele é anual. A gente vai falar isso mais um pouquinho para frente. Então, você tem que prestar muita atenção quais são suas provisões, o que você imagina faturar e tudo mais, para poder entrar no regime certo e ficar ali até o final do ano. Até o final do ano. O outro exemplo aqui que eu dei já é aumentei aqui um pouquinho minha folha, a média aqui dos últimos 12 meses está em torno de 55 mil, a somatória, né, está em
55 mil e o faturamento está 183. Se você fizer a divisão disso, ó, opa, 30%. Então, ó, governo, tô bastante aqui abastecido de funcionários. Em relação ao meu faturamento, isso aí é algo muito legal e tal. Então, ele fala, beleza, vai lá para o anexo 3 e você vai pagar menos imposto, já que você está incentivando e contratando bastante gente aí na sua empresa. Certo? Então, muito cuidado com o anexo 5, porque na maioria dos casos não compensa, mas na maioria dos casos, dependendo da sua folha de pagamento, tem a possibilidade de ir para o 3. E não é folha de pagamento só empregados, também é folha de pagamento sua. Quem não sabe, você, que é dono da sua empresa, retira para o Labore. E para o Labore é praticamente o seu salário. E o seu salário, praticamente não, é o seu salário. E o seu salário também é considerado nessa análise aí, tá bom? Facilidades, então, legal, Paola. A gente, cinema, olha, deixa eu dar uma pausa aqui. Cinema, cara, cinema, o Danilo Pontes, o Nilo. Ó, o Nilo trabalha com cinema, por isso que ele está perguntando. Audiovisual. Nilo, se eu não me engano, é que eu já estava imaginando o Movicon aqui na minha frente, né? Mas o serviço de filmagem, audiovisual, ó, serviço, tá vendo? Já é serviço. Provavelmente, Nilo, eu posso estar muito enganada, posso te confirmar isso depois, mas é anexo 3. Normalmente começa ali em torno dos 6%. Agora, se for um serviço audiovisual, onde você precisou fazer uma faculdade, normalmente, quando é serviços profissionais que você precisa exercer uma faculdade, automaticamente ele joga você vai ser anexo 5. Então, vamos supor, serviço de cineasta. Se eu não me engano, cineasta, você tem que fazer uma faculdade, né, para ser um cineasta. Então, provavelmente o governo joga você para o anexo 5. A maioria dos serviços profissionais são aqueles que você tem que fazer uma faculdade, ele está no anexo 5. Então, aí é legal você analisar essa questão do fator R. Agora, se é serviço, é um serviço de, sei lá, fotografia, preciso confirmar, mas se eu não me engano, tá no anexo 3. Se alguém souber aqui, quiser escrever nos comentários, mas se eu não me engano, tá no anexo 3, sim. Mas se tiver no 5, dá pra gente tentar jogar ele lá pro 3, de acordo com a quantidade de folha de pagamento que você tiver aí. Tá bom? Essa pergunta do Wellington eu já respondi, que é sempre a receita dos últimos 12 meses, e não a receita do mês aí que eu tô correndo. Bom, gente, Simples Nacional é tudo de bom, tem uma facilidade aí realmente para as empresas, todos os impostos dentro de uma guia só, então você vai receber uma guia para fazer o pagamento, uma única porcentagem só, vocês viram lá que lucro presumido e lucro real, a gente já começava a falar, se a gente somasse de imposto ali, que era 18%, tem imposto ali, o IPI é 10%, então o imposto individual já é alto, né? Mas dá para se creditar, beleza, só que é considerado ainda alto, né? Então, é para empresas que já estão consolidadas, que, nossa, eu consigo pagar 15%, mas isso já está no meu custo. Então, são empresas que já conseguem chegar com tudo, pagando essa porcentagem de imposto. Então, a porcentagem de imposto, ela é bem menor, realmente, ela é bem mais baixa em relação aos outros regimes, mas não é sempre. Às vezes, o barato sai caro, como eu comentei com vocês aqui. E também tem que ter alguns cuidados, que é isso que eu estou falando para vocês. Isso, normalmente, eu joguei um faturamento ali de 183 mil, para quem está começando ali, um faturamento de 10 mil mês, né? Então, se for ver até 10 mil ali, 18 mil, é um pouquinho baixo para uma empresa, né? Para quem realmente está começando. Então, cuidado que quanto mais você fatura, maior a sua porcentagem de imposto. Aquela tabela, os anexos que eu apresentei ali, eles são aquela fórmula ali, porque ele é progressivo, justamente para ele ir evoluindo conforme você vai aumentando o seu faturamento. Cuidado também que se você... Paola, eu sou sócio em outra empresa, eu posso abrir uma empresa no Simples Nacional? Pode, só cuidado que o limite lá para você entrar no Simples Nacional para essa empresa, que é 4.800.000, ela vai somar o faturamento da sua outra empresa. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa com seu pai, ou alguma coisa assim que já está faturando milhões lá, essa sua empresa que você vai abrir vai somar com aquela lá para dizer se você pode estar no Simples ou não. Então, só um cuidadozinho aí. E se a empresa tiver no anexo 5, vale muito a pena dar, se o seu serviço tiver considerando o anexo 5 aí, que é um pouquinho caro, compensa a gente fazer uma análise do lucro presumido ou lucro real. Ou, se não, balizar aí com aquela questão do fator R, de depender de quanto vai ser sua folha de pagamento. Tá bom? Adorei que o Nilo
que o Nilo perguntou do cinema, eu já imaginei aqui o Movicon mesmo. Legal, Nilo, valeu aí por participar, viu? Fico feliz de te ver aqui. Então, são essas as facilidades e os cuidados do Simples Nacional. E a gente, aí eu até voltei, porque né, eu me perdi um pouquinho aqui, mas aí o governo olhou para tudo isso e falou, legal, eu tenho um regime para multinacional, né, em tese, né, porque todo mundo pode ser da onde quiser, não tem essa, né, aquela estrutura que a gente vai criando. Eu tenho uma empresa do lucro real, eu tenho um regime lucro real, eu tenho empresa lucro presumido, eu abri um regime aqui em 2006, onde as empresas podem abrir os seus negócios, tá, mas ainda tenho muita informais. E aquela pessoa ali que faz unha, aquela pessoa que tem um salão de beleza, e aquele cara ali que acabou de abriu um bar ali, tá vendendo, mandando super bem, e aquela pessoa que acabou de abrir um e-commerce, né? Agora o Instagram bombando, tá fácil de vender as coisas, né? A vitrine tá ali pra gente toda hora, só atualizar a página. Então, muitos trabalhos informais ainda existiam. Então, pensando nisso, né, além do Simples Nacional, ele falou, eu vou criar alguém mais fácil que isso. Alguém que, além de ser mais fácil, é mais barato ainda. Eu quero incentivar todo mundo mesmo, eu quero real, agitar a economia, eu quero incentivar todo mundo a abrir CNPJ, a falar, a bater no peito, eu sou empreendedor, eu sou empresário, porque é isso mesmo, e eu vou criar um regime mais barato ainda que o Simples Nacional, que é o famoso MEI. Então, o MEI é o famoso microempreendedor individual. Então, o governo ele vem em 2008, 2 anos depois de sucesso do Simples Nacional, ele vem e cria o MEI. E cada ano ele atualiza, né? Uma coisa nova, ele vai vendo conforme vai acontecendo a economia aí. Então, hoje, para você estar no MEI, você tem que vender ou faturar até 81 mil no ano, ou 6.750 no mês. É o limite ali para você estar no MEI. Se você passar disso, vamos fazer a sua análise lá no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, tá bom? No MEI, você não pode ser sócio de outra empresa. Então, mas eu tenho, né, o caso ali que eu comentei, eu sou sócio de uma empresa do meu pai. Não pode ser sócio de outra empresa. E tem algumas atividades impeditivas ao MEI também. Normalmente, serviços profissionais, aqueles qualificados que você tem que fazer faculdade, não pode ser do MEI. Mas o MEI vem se atualizando cada vez mais. E como que funciona o MEI? Uma taxa fixa e única em relação, todos aqueles impostos que eu comentei no começo, tá tudo aqui dentro do MEI também, só que de uma forma fixa. Então, é 5% do salário mínimo. Então, 2020, aí o salário mínimo está em torno de 1.045. Então, 20% aí de 1.045 dá mais ou menos, vamos arredondar aí, eu falei, né, no começo que eu não sou boa de conta, mas dá aí mais ou menos contas precisas, né? Geral, assim, até que eu vou bem. Dá mais ou menos R$50. Se você é comércio, adiciona R$1 aí, porque vai ter que ter ICMS. E se você é serviço, adiciona R$5 aí. Paula, eu comercializo e eu presto serviço. Então, é 5% de 1.045, R$50, mais R$1 de ICMS e mais R$5 de ISS. Então, você vai pagar em torno aí R$55 do seu MEI. Mas se eu faturar mais, menos, se eu faturar R$1, R$2, R$1.000, R$6.000, é essa taxa? É essa taxa, durante o ano inteiro. E, beleza, e eu estou faturando muito. Aí você vai migrar de regime o ano que vem. O MEI, gente, você pode extrapolar até 20% desse limite aí, que é 6.750 no mês, tá? Só que daí, ano que vem, você já tem que mudar de regime. A exclusão, ela é imediata para o ano que vem. Se você passar, inclusive, dos 20% dentro do próprio ano, então eu estou lá como 6.750, estourei, fui para 12 mil, dobrei o meu faturamento, automaticamente você é excluso no próximo mês, e aí você vai ter que escolher um regime ali, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí. Lá, olha aí, Nilo. O Jean ajudando, serviço de mixagem sonora em produção audiovisual, anexo 3. Eu imagino que por essa resposta do Jean aí, deve ser anexo 3 a turma aí de cinema, viu, Nilo? A não ser que seja um serviço muito profissionalizante. Por exemplo, tem um serviço, por exemplo, de TI, que é anexo 3. Mas o serviço já de programação, onde a gente tem faculdade para isso, ele já joga no anexo 5. Então, é legal fazer essa reflexão aí, tá bom?
Então, gente, com relação ao MEI, é isso, Jean, valeu aí pela ajuda. Giovana, sua pergunta vai vir nos próximos stories, aí ela tá stories, nos próximos slides, quando eu posso trocar de regime? Fica aí que eu já respondo para você. E aí, gente, esse foi o último regime criado, né, pelo governo, mas aí eu queria fazer um comentário sobre autônomo, é um comentário muito importante. O autônomo, ele é uma pessoa física, no próprio CPF mesmo, que presta um serviço, mas sem vínculo empregatício, né? Ele prestam, e pode ser um serviço com ou sem vínculo profissional. Então, supondo que eu acabei de sair da faculdade, vou fazer manutenção em impressora e eu vou trabalhar como autônomo, porque é simples, é prático mesmo. Então, um dos grandes coisas legais, assim, é que não precisa abrir um CNPJ e é possível fazer sozinho. Só que tem que tomar cuidado, porque ele passa a sensação que ele é menos burocrático. Mas a tributação dele é totalmente na sua pessoa física. E quando a gente fala em pessoa física, a gente está falando de imposto de renda. Imposto de renda, quando você começa a faturar, a ter renda em torno de R$5.000, a gente está falando de 27,5% de imposto. Então, às vezes, você tributar a sua renda, a sua receita, que você está trabalhando ali como autônomo, pessoa física, onde você paga impostos específicos ali na pessoa física, acaba ficando caro. Então, talvez compensa você, autônomo, abrir uma empresa, certo? Então, deixa essa dica aqui. Alguns colegas às vezes me chamam, eu trabalho como autônomo. Eu falo, tá, mas quanto que você fatura? Quanto que você está tirando? Porque às vezes o barato sai caro também, tá bom? Bom, então, gente, para escolher o melhor regime, conforme que eu falei aqui para vocês, primeiro, identifica a atividade da sua empresa. O que você vai executar? Você vai vender, você vai prestar serviço, você vai fazer filmagem como o Nilo aí, você vai trabalhar como empresa de piscina, o Jean aí, que está com empresa iniciando. E aí, o que você vai fazer? Então, identifica a atividade da sua empresa. Segundo, identifica a média do seu faturamento, ou que você já teve, ou que você imagina que você vai ter. Sei que está difícil esse ano, né? 2020, teve muita gente que cresceu, teve muita gente que infelizmente fechou, quebrou, teve que optar por outra coisa. Tá atípico a provisão mesmo, até se balizar nesses últimos 12 meses, mas tenta achar uma média, tenta imaginar, pô, ano que vem tá todo mundo falando que o mercado vai esquentar, então o meu faturamento vai ser tanto. Tira uma média do seu faturamento e calcula. Tem que calcular e comparar. E aí a gente vai estar disponibilizando uma planilha aqui para você conseguir fazer esse cálculo de forma simples, prática. Usando todo esse conceito que está aqui nesse material, você consegue identificar o comparativo presumido, real, simples nacional, os anexos lá, o MEI também, né? Às vezes, se você estiver faturando dentro do limite aí, pode ser MEI também, se a sua atividade for permitida. Então, identifica a atividade, se pode ou não, identifica a média do faturamento e calcula. Tem que calcular. Ou se não, chama a gente aí que a gente pode te ajudar também. E, Giovana, você que perguntou, análise, gente, é muito importante anualmente. Ah, mas eu entrei no Simples, o Simples é sempre muito bom. Se você começa a faturar perto lá de 4.800.000, o Simples Nacional normalmente já começa a ficar caro até para o comércio. Então, muito cuidado, não se acostumem ao regime de vocês. Quem está abrindo agora empresa, cria esse hábito de todo ano fazer uma análise tributária, fazer uma revisão, chama um contador, se quiserem me chamar, chamar a Tausch, enfim, façam uma análise tributária, porque é muito importante. Às vezes é uma vírgula que muda, que faz ficar mais caro. Tem muita gente abrindo empresa nesse momento, autônomos, os PJs, né? Tem bastante PJ abrindo, né? Criando seu próprio negócio independente, prestando serviço para várias empresas. Então, façam essa análise tributária. Às vezes parece simples. Eu estou no Simples Nacional, que é o mais barato. Acho que é a emoção que está todo mundo no Simples Nacional e vai no Simples Nacional. E às vezes pode sair caro. Então, muito cuidado aí, tá bom? E aí, peraí que a Bruna Mello perguntou, qual a diferença do autônomo para profissional liberal? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, Bruna. Envolve, eu vou colher essa pergunta e eu vou dar uma consultada junto com a parte trabalhista. Acredito, eu vou colher essa informação e aí eu te passo mais precisamente ela. Mas pelo conceito, não é a mesma coisa, já está me vindo bastante coisa aqui na cabeça, mas a forma de tributação deve ser a mesma coisa. Quem souber,
pode me responder aí, eu vou dar uma consultada com as meninas lá do Trabalhista para te responder, tá bom, Bruna? Dicas para 2021, gente. Eu comentei lá que para você ser do Simples, você tem que manter os seus impostos pagos, né? Que é como se o Simples Nacional já fosse incentivo, então você tem que pagar, senão você tem que se excluir ano que vem. Mas a Receita Federal fez alguns comentários, não é nada certo ainda, de que as empresas do Simples Nacional, por conta da pandemia, que tiver impostos abertos, talvez mesmo, tá? Não saiu nada oficial ainda, não vai precisar se excluir do Simples Nacional ano que vem. Então, por conta da pandemia aí, tá bom? Mas vamos aguardar ainda a confirmação. Então, vamos acompanhar. Análise tributária, faça, jogue em planilha, analise, é muito importante. Prestação de serviço que cai no anexo 5, não fique desesperado, vamos analisar para ver qual a sua margem de contratações, qual a sua margem de prolabore, porque talvez dá para você ir para o anexo 3. Autônomo faturando em torno de 4, 5 mil aí, analisa a abertura de empresa, que talvez você esteja pagando muito imposto também. E uma dica que a gente sempre dá, gente, eu já vi gente vendendo isso, muitas empresas que estão no Simples Nacional, que foi nosso foco aqui, né, de conteúdo aí, não sabe, foge até um pouquinho, mas eu gosto de sempre dessa dica, consulta a sua nota fiscal paulista, se você tem um CNPJ que é Simples Nacional, tá, nesse regime, consulta a sua nota fiscal paulista, porque todas as compras que você faz com o CNPJ da sua empresa vai estar indo para a sua nota fiscal paulista. E a gente vê muita empresa perdendo mesmo esse valor, às vezes é 2 mil, 4 mil, 5 mil reais e está prescrevendo, porque faz 5 anos que a pessoa não entra e não retira. Então, uma dica especial que a gente sempre dá, recentemente, conversei com uma colega sobre isso, ela foi consultar, ela tinha R$1.500 lá, gente, R$1.500 já dá para fazer bombar aí no Google, bombar o e-commerce, bombar o Instagram, enfim. Então, fiquem de olho nesse ponto aí. E aí, eu estou encerrando aqui, espero que eu tenha cumprido com a minha missão de poder passar um pouquinho do conceito, trazer essa humanização, trazer um conceito claro aí do imposto. Para quem não sabe, eu queria fazer biologia, né? Eu acabei fazendo contabilidade por conta coisas aí da vida, de abertura de empresa, que era de família, enfim. Acabei indo fazer contabilidade e eu criei um amor muito grande por isso a partir do momento que eu comecei a entender. Então, eu nunca fiz a contabilidade por amor, sabe? Eu fiz a contabilidade com amor, porque eu comecei a entender, comecei a ver o quantas pessoas podem melhorar o seu negócio, ou a sua qualidade de vida, ou a rotina da sua empresa, podem crescer, podem, né, empregar tantas pessoas aí com a contabilidade. E isso só é possível se a gente humanizar mesmo essa contabilidade. Então, eu tentei ao máximo aqui explicar, eu sei que é técnico a questão de imposto, mas espero que eu tenha contribuído com a missão aí, que foi a missão de trazer essa humanização, essa facilidade no entendimento, essa dinâmica do porquê, para quê, embora tenha alguns cálculos aí no meio do caminho. Então, espero que você, empresário, empreendedor, se não fizer o que você faz por amor, mas faça com amor. Eu tenho feito com amor essas análises tributárias e tem dado muito certo, tenho praticado bastante, aí tenho ficado bastante feliz aí com o resultado que vem tendo até na minha vida de poder ajudar as pessoas, enfim. Então, minha rede social, quem tiver, o Instagram, LinkedIn, WhatsApp, e-mail, quem tiver dúvida pode me perguntar. Bruna Mello, vou responder sua pergunta, que eu não respondi sobre a questão do profissional liberal e autônomo, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha preparado para hoje. Quem tiver alguma pergunta, tá subindo as perguntas aqui para mim. A Giovana depois vai me ajudar a me encaminhar e eu posso responder para vocês. Mas espero que tenha ajudado vocês minimamente. Usem e abusem da tabela que vai ser disponibilizada para vocês. Nunca deixem de entender um pouquinho aí do imposto e fazer essas simulações de cálculo aí.